Olá, Carlinha. Então vamos aqui resolver essa questão do Enem. É uma questão que tem muito texto, muita informação, mas a física dela é muito simples. Resumidamente, para a gente realmente fazer aqui direto ao ponto, ele está querendo que a gente calcule, ó, aqui, ó, o tempo em milissegundos, tá? Então aqui duas informações importantes: tempo, que é a grandeza, né? E unidade, milissegundos. Ela é incomum por causa disso. É muito raro você ver uma questão de cinemática, que é o caso aqui, te pedindo o tempo em milissegundos, né? Geralmente está sempre em segundos, no máximo horas, minutos ali, milissegundos é realmente bem comum, tá? Mas é simplesmente isso. Por quê? Ele vai te dar um contexto aqui, né, de dois sensores, e ele te deu um carro, um veículo aqui que está numa velocidade de 60 quilômetros por hora, e ele quer saber, ó, quanto tempo esse veículo demorou para passar entre os dois sensores. Ou seja, os dois sensores, ó, o sensor 1 está aqui, o 2 está aqui. Portanto, ele quer essa distância, certo? Essa distância D. Mas a gente já sabe, ó, deu a informação ali em cima. Então a gente tem distância e tem velocidade, e aqui nesse caso a gente sabe que a velocidade ela é constante. Por que, que a gente sabe isso? Simplesmente porque não tem nada nesse texto ou nesse contexto que indica que existe algum tipo de aceleração aqui, tá? E porque ele fala de velocidade máxima. Geralmente, quando eles colocam essa qualidade na velocidade máxima, mínima, é um indicativo de velocidade constante. Tá? Se a velocidade é constante, então o movimento é constante, ele não muda a velocidade, então estamos no contexto de movimento uniforme. Movimento uniforme, né, o famoso MU, a gente viu, né, que você pode usar a própria equação da velocidade média. Então, velocidade, não vou colocar velocidade média aqui, tá, para não escrever muito, mas velocidade média é igual à variação do espaço, né, o ΔS, sobre variação do tempo. Tá? Precisa lembrar que velocidade média é a mesma coisa que a, o movimento uniforme, tá? Beleza? Que você pode usar aquela equação também, x é igual a v vezes t, tá? A equação do espaço poderia usar aqui também, qualquer uma dessas variações. Eu vou usar essa aqui da velocidade média, que eu gosto dela. E aí é simplesmente substituir. Aí aqui já eu vou te dar dica de resolução. A física do exercício acabou aqui. Agora é simplesmente matemática e matemática básica. Então, olha, o que a gente vai precisar fazer? Substituir a velocidade, 60 km por hora, e a distância aqui, o ΔS, que é de 0,5 metros. Tá? Então, a primeira coisa é notar aqui quilômetros por hora e metros na distância. Então, né, quilômetros, metro. A gente vai ter que converter uma dessas unidades. E ele quer em milissegundos. Então, ó, a gente tem milissegundos e hora. Tá? Teria que converter tudo isso. A abordagem que eu mais recomendo para você é a seguinte: transforma quilômetros por hora para metros por segundo, que é muito mais fácil, a gente já está mais acostumado a fazer esse passo, tá? E depois pensa no milissegundos, ok? E aqui, o ideal é o quê? Quando a gente está trabalhando com equações, o ideal é você já isolar a variável que você está interessado. Então, a gente está interessado na velocidade, desculpa, no tempo. Então, aqui o ideal era você fazer assim, né, ΔT, isolar ele nessa equação. Ele vai fazer multiplicar, vai trocar de lugar com um v aqui, né? É como se a gente estivesse multiplicando os dois lados da equação por ΔT, certo? Aí corta aqui e ele vem para cá. E o v é a mesma coisa, tá? Então ficaria ΔS dividido pela velocidade. Só que eu não vou fazer isso porque vai ser muito mais simples para fazer a conversão a gente trabalhar com ela nesse formato aqui por enquanto. Veja, a gente vai substituir a velocidade, que é 60 km por hora. Mas, como eu acabei de falar, vamos converter isso para metros por segundo. E para converter quilômetro por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então aí, ó, ΔS, o ΔS é o quê? 0,5 metros. E deixa o nosso, né, vou colocar só o tempo aqui agora, só o Tzinho. Ok? Que a gente não está preocupado
em tempo inicial, tempo final, nem nada, né? Não precisamos dessa variação. Aí agora, por que que eu fiz isso? Porque assim fica muito mais fácil de ver que o 60 e o 3,6 são múltiplos de 6. Então a gente pode simplificar isso. 60 dividido por 6 dá 10. 3,6 dividido por 6 dá, ó, aí você, quando for assim, ignora a vírgula, faz 36 por 6, que é um número que a gente já sabe, que é 6. Pá, tem que vir rápido, tá? Só que ali é uma vírgula, então, portanto, é 0,6 e não 6, né? Porque é um número decimal. E pronto, agora fica mais fácil de você montar a continha. A gente reduziu muitos números, né? Agora não tem como fugir. Agora a gente pode isolar. Então multiplica em cruz, tá vendo que é muito mais fácil de enxergar, que vai multiplicar em cruz aqui, uma regrinha de 3, proporcionalidade. Então fica 10t, né? Multiplica esses dois, é igual a multiplicação dos outros dois, que é 0,5 vezes 0,6. Aí multiplicar por 0,5, vamos lembrar, né? 0,5 é a mesma coisa que meio, que é 1 sobre 2. Então isso aqui é a mesma coisa de escrever 0,6 vezes 1 sobre 2. Concorda comigo? Ou seja, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 0,6 dividido por 2 é 0,3, metade, né? E só isola. T é igual a 0,3 dividido por 10. Divisão por 10 move a vírgula para esquerda, né? Então, isso aqui daria 0,03 segundos, tá? Então aqui, ó, tá em segundos, não podemos esquecer isso, tá? Ó, 3, a conversão que fizemos aqui foi para segundo. Agora ele quer a resposta em milissegundos. Aqui, na verdade, a principal dica é o seguinte: a gente tem que usar um pouquinho a cabeça olhando as alternativas. O ideal é você bater o olho aqui, ó, lembrar que, tá, quando eu vou converter unidades, eu não mudo o resultado, eu mudo só a escala. Por quê? Porque cada unidade é um grau de conversão de potência de 10. Então, ou é 10 a menos 1, pode ser 10 a quarta, né, 10 a nona, e enfim, você muda só a escala. Então, esse número aqui, ele não vai mudar, ele só vai transformar. Então, ele pode virar 0,03, ou 3, ou 30, ou 300, né, ou ficar menor, 0,00003, entendeu? Então, você bateu o olho, o único valor possível que pode ser ali é o 30, tá? E você nem precisa pensar em unidade, milissegundos, né? Quanto que vale milissegundos? Você pode lembrar assim, milissegundos é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 2. Né? É o fator de conversão, né? Que a gente chama. E se você multiplicar isso aqui por menos 2, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1000. Então, exatamente, 1 sobre 1000. Então, você vai ter que dividir isso aqui por 1000. Era outra forma de você pensar. E se você dividir isso aqui por 1000, você vai chegar também que vai dar 30. Entendeu? Então, tem várias formas de pensar, ou multiplicar isso direto, né? Enfim, tem várias formas de pensar. Aí é com você, eu não sei qual forma que você prefere. Esse formato aqui que eu fiz com você, para mim, é o mais ideal, é o mais rápido, tá? Monta a equação, não muda ela, simplifica por 6, multiplica, tem a noção de que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, e uma divisão por 10, que é muito fácil, com número decimal, tá? Esse é o ideal, na minha opinião. E é isso. Outros caminhos com certeza são válidos, tá? Você só iria fazer mais continhas, tá? Mas ia dar. Aqui, se você tivesse isolado o ΔT aqui, por exemplo, ia ficar o ΔS por velocidade, né? Aí isso aqui ia dar 0,5 e ia dar uma multiplicação de fração, porque aí você ia fazer 60 dividido por 3,6. Tá vendo? Você sempre vai achar no resultado, mas aqui já é uma divisão de fração. Talvez você tenha mais dificuldade do que olhar para uma equação de proporcionalidade, entendeu? Então aí vai, isso que é por gosto, tá?
E a mesma coisa aqui. Você não é obrigado a simplificar. Se você quiser ter feito alguma outra jogadinha aqui, né, fica à vontade. Transformar isso aqui em e-mail, multiplicar e etc. Tá? Mas o ideal é isso que eu mostrei para você, que, né, na minha concepção é mais rápido e mais ágil. E é isso. Qualquer dúvida você me manda.